Emily Chen não acreditava em fantasmas. Ela tinha deixado isso claro para os amigos pelo menos uma dúzia de vezes durante as 2 horas de viagem pelos pântanos. Fantasmas eram para pessoas que precisavam de explicações para assoalhos rangendo e imaginação imperativa. Emily acreditava no que podia ver, tocar e medir. A mansão Blackthorn ia curá-la dessa crença. A mansão ficava nos pântanos como um câncer em pele saudável. 4 andares de pedra enegrecida e janelas mortas, envolta em era que parecia mais veias do que vegetação. O lugar estava abandonado há 40 anos, desde que o último herdeiro Blackthorn tinha se enforcado no hall de entrada. O namorado de Emily, Marcus, achava que explorar o lugar daria um ótimo vídeo para o canal dele no YouTube. A irmã dele, Rachel, veio pela emoção. O amigo David veio junto porque tinha medo de dizer não. Emily veio porque queria provar que não havia nada a temer. A porta da frente estava aberta. Sempre estava aberta, segundo os moradores locais que não chegavam a 1,5 km do lugar depois do pôr do sol. As dobradiças tinham enferrujado décadas atrás, deixando a entrada escancarada como uma boca congelada no meio do grito. Marcus entrou primeiro com a câmera já gravando. Rachel seguiu perto atrás a lanterna do celular, cortando caminhos fracos pela poeira. David hesitou na soleira, resmungando sobre como aquilo era burrice e eles deveriam ir embora. Emily passou por ele porque estava cansada da choradeira dele. O hall de entrada os engoliu inteiro. O ar lá dentro estava errado, não apenas viciado ou mofado, errado. Parecia espesso, resistente, como andar através de teias de aranha invisíveis que grudam na pele exposta. A temperatura caiu 20 graus no momento em que cruzaram a soleira. Retratos forravam as paredes, dezenas deles, ancestrais Blackthorn encarando de cima com olhos que tinham branco demais e calor de menos. O feixe da lanterna de Emily passou por rostos severos, bocas cruéis e roupas de séculos passados. Um retrato a fez parar de súbito. Uma mulher jovem, talvez 20 anos, com cabelos escuros e olhos mais escuros ainda. Ela usava um vestido branco que parecia vestido de noiva, mas sua expressão estava toda errada para uma noiva. Ela parecia apavorada, desesperada. Sua boca estava levemente aberta, como se tivesse sido congelada no meio de um grito. Estava escrito na placa de identificação: Lady Amelia Blackthorn, 1673-1694. 21 anos quando ela faleceu. Marcus estava narrando para a câmera, falando sobre a história da mansão. A família Blackthorn tinha sido dona daquela terra desde os anos 1600. Lord Percival Blackthorn tinha construído a mansão com dinheiro de fontes que ninguém conseguia rastrear direito. Provavelmente escravidão, possivelmente algo pior. A filha dele, Amelia, tinha se apaixonado por um cavalariço chamado Thomas. Quando Percival descobriu, tinha espancado Thomas quase até a morte e o expulsado da propriedade. Amelia ele trancou na torre mais alta. 3 meses depois, ela estava morta. A história oficial dizia doença. As histórias locais diziam que ela tinha invocado algo sombrio para trazer Thomas de volta para ela. O que quer que ela tenha invocado, respondeu, mas não do jeito que ela esperava. Emily achava que era lixo romântico feito para explicar por que a família Blackthorn tinha tido sorte tão espetacularmente ruim ao longo dos séculos. Cada geração parecia produzir pelo menos um suicídio, uma morte misteriosa, uma pessoa que enlouquecia gritando. Eles exploraram os andares inferiores primeiro, salões de baile com teto desabados, uma cozinha onde o fogão de ferro fundido tinha enferrujado, virando arte moderna, quartos com móveis tão apodrecidos que desmoronavam ao toque. David continuava dizendo que deveriam ir embora. Ele alegava que se sentia observado. Disse que as sombras estavam se movendo errado. Marcus disse para ele parar de ser dramático, mas Emily sentia também. Ela não admitiria, nem para si mesma, mas algo na mansão fazia sua pele arrepiar. Fazia ela querer olhar por cima do ombro a cada passo que dava. A galeria de retratos ficava no 3º andar. Eles a encontraram seguindo um corredor que parecia se estender mais longo do que o exterior do prédio sugeria. As paredes ali estavam em melhor condição, os retratos pendurados em fileiras organizadas, Blackthorns voltando gerações, homens com rostos brutais, mulheres com olhos tristes, crianças que tinham morrido jovens demais. A temperatura caiu de novo. A inspiração de Emily saía em baforadas brancas.
Marcus estava filmando tudo. Rachel tinha ficado quieta, sua tagarelice usual secando. David estava na entrada, se recusando a ir mais longe, resmungando que algo ali estava errado, que tudo estava errado e que eles precisavam ir embora. Então Emily viu o retrato. Lady Amelia, o mesmo de lá de baixo da entrada, mas maior em tamanho real. O terror nos olhos dela parecia mais pronunciado, mais real. E havia outra coisa, algo que Emily não tinha notado no retrato do hall de entrada. O fundo, atrás do ombro de Amelia, mal visível nas sombras, estava outra figura, um homem com o rosto deformado e olhos que não refletiam luz direito. Emily se aproximou. A tinta parecia molhada, fresca, impossível, dando que o retrato tinha mais de 300 anos. Ela estendeu a mão sem pensar, os dedos parando a 1 centímetro da tela. O ar ao redor do retrato parecia carregado, elétrico, errado de um jeito que desviava da mente racional dela. Marcus estava falando sobre a lenda atrás da câmera, como Amelia tinha invocado algo naquela noite na torre, como os gritos dela tinham ecoado pela mansão por horas antes de ficarem silenciosos, como encontraram o corpo dela na manhã seguinte, perfeitamente preservado, os olhos bem abertos e a boca congelada naquele grito eterno, como toda pessoa que tinha sido dona da mansão Blackthorn desde então tinha relatado vê-la, vagando pelos corredores, parado em janelas, aparecendo em espelhos atrás deles. A mão de Emily caiu para o lado. Foi quando o relógio bateu meia-noite. Emily não tinha visto o relógio, não sabia se a mansão sequer tinha um que ainda funcionasse, mas 12 badaladas soaram pela galeria, profundas e ressonantes, vindo de todo lugar e de lugar nenhum. Os retratos mudaram, não dramaticamente, não como em filmes, apenas pequenas mudanças, uma inclinação da cabeça, um alargar dos olhos, bocas que estavam fechadas, agora levemente abertas. Os olhos os seguiam enquanto se moviam. Rachel agarrou o braço de Marcus, perguntando se ele estava vendo aquilo. A câmera de Marcus abaixo, sua narração profissional esquecida. David já estava recuando em direção às escadas, dizendo que precisavam ir agora, naquele momento. Emily encarou o retrato de Amelia. A boca da jovem definitivamente tinha mudado. Estava mais larga agora, aberta num grito que mostrava dentes demais. E a figura no fundo estava mais perto, mais definida. Tinha o rosto de Thomas, ou o que sobrava dele. Pele cinza como cinzas, olhos pretos como alcatrão, boca aberta, larga o suficiente para mostrar uma garganta que descia e nunca parecia terminar. A mente racional de Emily tentou fornecer explicações. Truque de luz, alucinação coletiva, drogas que alguém tinha dado a eles, qualquer coisa menos a verdade pressionando contra sua consciência como um dedo contra o vidro fino. Então Lady Amelia se moveu, não no retrato, ao lado dele. Ela se materializou do nada, de sombras e ar frio e séculos de raiva. O vestido branco estava apodrecido agora, pendurado em tiras. Seu rosto estava inchado e descolorido, o rosto de alguém que tinha estado morta por 300 anos. Mas seus olhos estavam vivos, horrivelmente e impossivelmente vivos. Ela olhou para Emily, seus olhos se encontraram e Emily entendeu. A maldição não era sobre amor proibido ou magia negra ou qualquer coisa tão simples. Era sobre solidão, sobre chamar para a escuridão e algo responder, sobre conseguir exatamente o que pediu e perceber tarde demais que alguns preços são altos demais para pagar. Amelia queria Tomás de volta. Ela conseguiu, só que não o Tomás que ela lembrava. A coisa usando o rosto dele a tinha matado naquela noite na torre, e o espírito dela tinha ficado preso ali desde então, repetindo seu erro pela eternidade. Agora ela queria companhia. Emily tentou gritar, mas o som ficou preso na garganta. A mão de Amelia se estendeu, dedos se estendendo mais longo do que dedos deveriam ir. Atrás dela, a coisa com o rosto de Thomas rastejou para fora do retrato, juntas, dobrando para trás, boca abrindo demais. Marcus deixou a câmera cair. O estalo de plástico na madeira quebrou o feitiço. Rachel gritou, um grito real, agudo e desesperado. David já estava correndo, seus passos batendo escada abaixo. Emily correu atrás. Todos correram, tropeçando por corredores que torciam errado, passando por cômodos que não tinham visto no caminho de entrada, descendo escadas que pareciam se multiplicar. A mansão lutou contra eles. Portas bateram fechadas.
pisos inclinaram, sombras alcançaram com dedos feitos de nada e tudo. Atrás deles, risadas ecoavam pelos corredores. Não risadas cruéis, risadas tristes. O som de alguém que tinha ficado sozinho por tanto tempo que tinha esquecido como a alegria soava. Eles explodiram pela porta da frente e não pararam de correr até chegarem ao carro. Marcus arrancou, cascalho voando, pneus gritando. Ninguém falou durante a viagem para casa. A câmera de Marcus tinha sumido, perdida em algum lugar da mansão. Ele não voltou para buscá-la, nem mesmo a mencionou, mas Emily trouxe algo de volta com ela. Ela vê Lady Amelia agora, não constantemente, apenas em momentos de quietude, em reflexos que duram um segundo a mais, no canto da visão quando está sozinha à noite, em espelhos quando está escovando os dentes, parada logo atrás do ombro esquerdo dela. O fantasma nunca chegou mais perto, nunca fala, apenas fica lá, observando, esperando. Emily entende agora o que não entendia antes. Solidão é contagioso. A maldição da mansão Blackthorn não é sobre punição, é sobre companhia. Lady Amelia passou 3 séculos sozinha com seu erro, com a coisa que tinha invocado, com seu arrependimento eterno. Agora ela tem Emily para observar, para seguir, para fazer companhia nos espaços entre sono e vigília. Emily não conta a ninguém sobre as visitas. Quem acreditaria nela? Ela não acreditava em fantasmas, não até se tornar a assombração de outra pessoa. Eu sou Leonardo MacLeod do Clã MacLeod e há muito tempo caminhei entre sonhos e trevas, o primeiro a mapear o reino onde os pesadelos nascem. E assim, mais um pesadelo termina. Mas antes de ir, inscreva-se no Clã MacLeod, ataque o gostei para arrastar essas histórias das sombras e ative o sininho para ser convocado quando a escuridão chamar novamente. E me siga nas minhas redes sociais. Até a próxima noite dos pesadelos e cuidado com o que se esconde na escuridão.